Olá, amigos, seguidores do Achei USA. Meu nome é Ana Paula Franco e hoje estou aqui com a Renata Bozetto, da FLIC, que é a Florida Immigrant Coalition, Isso. Coalizão do Imigrante da Flórida. Que é uma instituição que está aí para ajudar os imigrantes e mostrar para eles os seus direitos. E hoje a gente vai conversar com ela, que é, assim, expert no assunto, sobre isso, sobre os direitos dos imigrantes, né? A gente sabe que está uma situação tensa, né, Renata? Todo mundo preocupado, todo mundo inseguro, e acho que a gente vai falar isso aqui para dar um pouco de luz, assim, para o que a pessoa tem, o que ela pode fazer aí para saber dos direitos dela, e eu acho que é isso que a FLIC faz. Então, assim, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco da FLIC, assim, você é diretora, né? Lá, queria que você explicasse um pouco do papel da FLIC e do que vocês fazem lá. Claro, é um prazer estar com você, Ana Paula. A FLIC é uma coalição que foi fundada há 20 anos atrás, em Miami-Dade. Nós somos uma coalizão de 85 organizações no estado. Somos uma organização estadual, sem fins lucrativos, não partidária, e uma organização não governamental que se uniu para advogar, para apoiar os direitos de imigrantes no estado. Além de oferecer serviços diretos, que nós temos, por exemplo, assistência com advogados, temos uma linha direta, oferecemos assistência financeira em caso de tragédia, né, quando os imigrantes e membros da nossa comunidade não têm condições de acessar benefícios do governo. Além de ter uma rede de serviços, nós também trabalhamos diretamente com o governo estadual e o governo federal, para ter certeza que as leis que estão sendo implementadas beneficiem a todos nós, inclusive imigrantes. Então, a gente tem uma área de atuação política que, apesar de não ser partidária, ela é uma área muito vibrante, parte do nosso trabalho. E a terceira parte de assistência que a gente oferece para a comunidade, mas também para a comunidade americana no estado da Flórida, é na área de educação. Explicando o impacto das leis, explicando o que é a realidade do imigrante, quais são os benefícios da imigração para o estado. Porque muitas vezes, desculpa te interromper, as pessoas, principalmente americano, eu acho que até pra gente, assim, brasileiro no Brasil, a gente não sabe o que é imigração, como é que eu me legalizo lá, se a gente tentar se colocar no lugar deles, né? Aí fica eu sei que a imigração aqui é uma questão muito... Mas eu me lembro, assim mesmo, meu marido, quando conversando, ele não sabia nada, não conhecia um brasileiro e, assim, é escolarizado, mas não sabe. Então, eu acho que vale mesmo esse approach. Sim, e a questão é, mesmo os nossos vizinhos que têm a interação cotidiana com o imigrante, às vezes eles não entendem o porquê que é tão difícil para uma pessoa mudar de um status para outro. Não. Por que é tão difícil ter uma cidadania? Às vezes eles acham que é só entrar na fila, que eles acham que a fila está ali e tudo que a gente precisa é entrar na fila. Né? Eles não entendem até que a lei imigratória é extremamente complexa. Ela é uma lei cheia de buracos. E é antiga também, que precisa de mudanças que são difíceis, né? Sim, muitas décadas sem mudanças, um sistema cheio de complexidades. Então, o que a gente faz é tentar clarificar essas dúvidas que as pessoas têm, para que a gente tenha um relacionamento mais saudável. Não só entre nós, imigrantes, com outras comunidades imigrantes, mas também entre nós e os nossos vizinhos que nasceram aqui. Vamos falar um pouquinho da Renata, só deixando claro que ela não é advogada, né, Renata? Advogada. Fala um pouquinho da sua formação e por que a causa imigrante te conquistou, assim. Sim, não sou advogada. Aprecio muito os nossos colegas que são advogados. Por isso, eu sempre falo, eu nunca dou conselho de imigração, não sou qualificada para isso. A minha formação acadêmica é na área de sociologia. Eu estudei a questão de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos ao longo da história e também o impacto de leis no âmbito social. Então, a minha prática, ela vem de uma perspectiva um pouquinho diferente dos advogados. Enquanto um advogado tem a capacidade não só de avaliar uma lei, mas dar um conselho específico para indivíduos, se essa lei aplica ou não aplica a eles, e se eles têm um recurso de defesa junto àquela lei, eu, como socióloga, eu tenho uma visão um pouquinho mais coletiva.
qual é o impacto de uma lei no âmbito coletivo e se essa lei beneficia ou não a nossa sociedade. Mas com isso, muitas vezes as pessoas me param, e eu conto muito o caso da minha mãe. Minha mãe não pode conhecer ninguém no Publix, que ela tá batendo papo na fila e ela pergunta assim, você tem problema de imigração? Liga pra minha filha, sabe tudo a menina. Aí eu recebo a ligação e falo, infelizmente não posso te ajudar. Sua mãe faz a propaganda. Procura no jornalzinho, vai lá no Acheusa, tem advogados lá. Eu tenho certeza que você vai achar um advogado muito bom para defender o seu caso, mas não sou eu. E como é que o imigrante ele tem acesso aos serviços da Flick? Sim, todos os nossos serviços são gratuitos. Isso é uma coisa muito importante de falar. A gente tem uma linha direta que atende, ela funciona normalmente nos dias de semana, de 7 a 7, mas a gente tem a oportunidade de retornar ligações, responder mensagens em várias línguas. Nossa linha direta, ela funciona através de voluntários e nós temos um coordenador da linha direta. Que é um número de telefone que as pessoas ligam, depois a gente coloca na legenda. Sim. O número da linha direta, uma vez que a pessoa liga pedindo assistência, o nosso time procura recomendar os melhores serviços disponíveis através de uma rede de apoiadores. Então, por exemplo, se uma pessoa precisa de uma assistência de um advogado porque um ente querido foi detido pelo ICE, eles ligam para a linha direta. A nossa linha direta vai entender um pouquinho sobre o caso, a localização dessa pessoa, e a gente vai contactar as nossas organizações membros que trabalham com advogados, para que um advogado, se estiver disponível, entre em contato com essa família, com a pessoa que está detida ou no BTC ou em Chrome, para dar entrada num processo. Entendi. Então, a gente é um mediador de serviços. Escutamos e noticiamos muito aqui, né, no jornal, as pessoas acompanham no nosso site, no Instagram, especialmente depois da entrada do Trump, há 6 semanas, 2 meses, sei lá. E ele deixou claro, não é a gente que está falando, aumentaram aí as prisões, as blitz, as deportações, né, de indocumentados, e as pessoas realmente estão com medo. Isso não é nem... fake news, né? A gente sabe que tá todo mundo com medo, tá aí todo dia. Mas a gente sabe que essas pessoas, esses indocumentados, eles têm direitos. Então, acho que seria importante a gente falar quais são esses direitos, se o ICE bater na minha porta, ou se o ICE me abordar no meio da rua e pedir meu documento. Eu acho que tem gente com medo de ir à igreja, tem gente com medo de ir no mercado brasileiro. Não tem ainda um levantamento, mas imagino que tenha diminuído a frequência em algumas localidades para hispânicos, para brasileiros. Não sei se já chegou ao seu conhecimento. Mas eu acho importante as pessoas saberem o que elas podem fazer para se defender antes de chegar um advogado, uma coisa assim. Sim. Primeiro, deixa eu comentar que momento triste é esse, no qual os nossos vizinhos estão com medo de ir para a igreja por causa de uma ação policial num espaço que eles consideram um espaço de santidade. Triste. Que momento triste de eu ter vizinhos me ligando e perguntando se o filho tem que carregar passaporte para a escola, para mostrar que o filho é cidadão americano. É um momento que, para mim, como imigrante e também como uma ativista a favor do direito migratório, é um momento extremamente triste. Agora, perguntando sobre os direitos. Todos nós temos direitos que são resguardados pela Constituição americana. O primeiro direito é o direito de permanecer em silêncio. O que esse direito garante e por que esse direito é tão importante? A gente sabe muito bem que o ICE, ele tenta buscar respostas de pessoas que podem ser respostas que podem fazer com que um processo tenha um resultado muito negativo. Então, é muito importante que as pessoas exercitem o direito de ficar em silêncio para que eles tenham a oportunidade de buscar um advogado
e esse advogado instruir quais são as opções que essa pessoa tem em relação a recursos, recursos Pra cada jurídicos caso, ou não, né? de caso a caso. Então, primeiro é o direito de permanecer em silêncio. Ninguém tem que responder nenhuma pergunta do ICE ou de qualquer policial. O que as pessoas às vezes me perguntam? Renata, e se ele pergunta o meu nome? Eu não respondo perguntas. Quem você está procurando? Você tem um mandato judicial? Eu não respondo perguntas. Mas eu só quero te fazer uma pergunta. Você mora com quem? Onde você trabalha? Eu não respondo perguntas. Se você não tem um mandato judicial, eu vou seguir adiante. Eu posso seguir adiante. O que é um mandato judicial? O mandato judicial é um documento emitido pela corte e assinado por um juiz. Com carimbo, com tudo da corte. Com um carimbo, tem o nome da corte, ele é assinado por um juiz. Embaixo da assinatura fala que a pessoa assinando é um juiz, um magistrado ou um juiz. E esse mandato judicial, ele tem um nome específico da pessoa sendo procurada. Ou, no caso de um local de trabalho, ele tem um nome específico da empresa sendo procurada. O mandato judicial, ele é a única coisa, além de consentimento, que dá permissão à polícia a entrar em um local privado. Então, aí a gente está falando de um segundo direito que a gente tem, que é o direito de não ser investigado e procurado sem uma causa provável. Então, a polícia não pode entrar na minha casa sem que eu abra a porta e diga você pode entrar, ou sem que eles tenham um mandato judicial assinado por um juiz. Então, a gente tem dois direitos. Um, de não ser revistado sem um consentimento ou um mandato judicial. Outro, sem ser o direito de permanecer em silêncio. Esses dois direitos são os mais fundamentais para que a gente evite abusos da polícia migratória. Acontecem abusos? Sim. Se não acontecessem abusos, a gente não precisava educar tanto, disso. né? Uma das maneiras como abusos acontecem são oficiais de imigração tentarem apresentar um mandato administrativo, que não é assinado por um juiz, não é um mandato judicial, e utilizar esse mandato administrativo como se ele tivesse o mesmo poder. E tentar fazer com que as pessoas abram a porta da casa ou deem permissão para que o ICE investigue a cozinha do restaurante ou o escritório privado da sua empresa por causa de desentendimento. Então, igual você acabou de falar, informação é poder, né? As pessoas não sabem a diferença de um mandado judicial, de um mandato, né? Ela vê aquilo ali, já está nervosa, acaba deixando. Eu acho é importante a gente falar disso, sim. Sim, e para quem quiser ver, Ana Paula, no nosso site da FLIC, que é flic.org, nós temos uma seção de assistência. Tem como colocar ali na bandeirinha para a língua portuguesa. Infelizmente, é uma bandeira de Portugal. Nós vamos ter que mudar essa bandeirinha para o Brasil. Mas, selecionando a bandeirinha de Portugal, você consegue ter o site em português. Indo na seção de Saiba Seus Direitos, no final da seção, a gente tem uma cópia do mandato judicial. É importante que as pessoas vejam essa cópia para eles entenderem o que é um mandato judicial. Continuando aqui nessa linha dos direitos das pessoas e o que elas devem fazer, por exemplo, se a pessoa for deportada de um dia para o outro. Eu vi um caso de uma pessoa que foi levar o filho no hospital, estava naquele primeiro voo de deportados, eu vi uma entrevista, e foi preso. E voltou, não teve nem... Ele falou, deixei um frango descongelando. Foi a resposta dele, que talvez ele estava com passaporte, já foi, né? Então, assim, isso a gente vê também. O que o imigrante deve fazer para se resguardar? Se, assim, na pior das hipóteses, ele vai ser deportado de um dia para o outro. A gente ajuda os membros da comunidade a construírem o que a gente chama de plano de proteção familiar. É que eu tô até com ele aqui, né? Exatamente. Esse plano de proteção familiar, o que ele é? É um documento com 4 páginas. Ele, na verdade, é um guia. Um guia por quê? A grande realidade é que imigrantes podem ser, num momento vulnerável igual que a gente está, em que o governo explicitamente está abrangindo a categoria
de quem conta como criminoso, né? E sendo explícito em suas práticas anti-imigrantes, o número de pessoas vulneráveis é muito grande. Então, o que acontece? A gente quer ter certeza que a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso caso perante um juiz. Para apresentar um caso perante um juiz, se um membro da minha família é detido e eu vou e ligo para um advogado que eu vi no jornal, vi que essa pessoa é um advogado provavelmente muito sério, qualificado, ou ouvi que defendeu o caso de um amigo, um advogado muito bom. Se eu ligar para esse advogado e pedir para defender o caso da minha família, o advogado vai pedir vários documentos. Você já teve um caso junto à imigração? Você já colaborou com a polícia? Tem algum caso, incidente criminal? Quanto tempo que você mora nos Estados Unidos? Você tem crianças? Você tem algum histórico de saúde? Você tem alguma carta mostrando que você tem good moral, né? Que você tem moral e ética? Esses documentos, se você tem eles na mão, o advogado tem condições de revisar não só se existe uma lei que aplica à sua família, que é o primeiro passo, e 2, o advogado vai ter condições de revisar o seu histórico migratório e criar um caso. Agora, imagina se no momento que a sua família, o bicho tá pegando, que você tem que abrir um caso, você não lembra. Não sabe nem onde está o papel. Não sabe onde está o papel, não sabe quanto tempo que está aqui, não sabe se pagou imposto, se não pagou, se pagou imposto junto ou separado. Então, o nosso objetivo é que as pessoas estejam preparadas com um número de documentos que a gente vai coletando em casa, tira cópia, coloca numa pastinha junta. Uma lista de contatos de emergência também é muito importante. Aqui também. A segunda página desse guia é a lista de contatos de emergência. Que fala para o teu advogado, consulado, seu filho, com quem que fica, né? Exatamente. Por quê? Por exemplo, o consulado, um processo de repatriação, de deportação, né, de remoção de uma pessoa daqui para o Brasil, ele envolve não somente o governo americano, mas envolve o governo brasileiro. Então, existem coisas e momentos em que você vai querer ligar para o consulado brasileiro. Então, você precisa ter esse telefone na mão. Outra coisa que é muito importante para pais com crianças menores de idade. Se eu for detida, quem vai tomar conta do meu filho? Quem vai buscar o meu filho na escola? Essa pessoa está na lista da escola? Essa pessoa tem a autorização temporária para ser guardiã do meu filho? Então, isso é outro documento que a gente não só recomenda que os pais façam, mas a gente oferece nas nossas clínicas. A gente tem clínica toda semana, tanto pelo Zoom quanto em pessoa. Na nossa clínica gratuita, a gente tem os advogados ajudando aos pais a completarem esse guardianship. Que interessante. Interessante. E né, agora voltando aí às novas políticas, desde aí do dia 20 de janeiro. A gente tem, né, noticiado e gostaria que você colocasse, assim, quais que você acha, tanto do estado da Flórida quanto do Trump, que são as mais importantes, assim, as mudanças, igual você fala, tem mudanças na imigração ao longo dos anos, não é só o Trump. Mas, assim, quais que você acha, assim, que desde o dia 20, quando ele tomou posse, tem mais força, então se mostraram mais importantes? Sim. Uau! A gente tem várias e várias mudanças, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Infelizmente, algumas das mudanças que a gente tem, elas ainda não têm um pleito ou uma posição, não estão ainda paralisadas na justiça. Mas a minha esperança é, com muitas delas, que eventualmente vão existir processos e paralisação judicial. Então, uma das leis, por exemplo, implementada pelo Trump, que está paralisada na justiça, é a ordem executiva que tenta revogar o direito à cidadania a filhos de indocumentados, imigrantes que ou o pai ou a mãe não são cidadãos, nascidos nos Estados Unidos. A gente, obviamente, acredita que essa é uma ordem executiva inconstitucional,
a Constituição fala, a emenda 14 fala que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é americana. Então, a gente acredita que a Corte vai manter a posição, que é a posição de que qualquer pessoa, que significa qualquer raça, qualquer classe, qualquer cor, qualquer tamanho, qualquer país, qualquer status imigratório. Pode ser que a Corte mude de opinião? Sim. A Corte americana já mudou de opinião, inclusive na questão do aborto, né? Que era uma questão que a Corte tinha uma posição por décadas e ela mudou de opinião. Mas, nesse momento, essa ordem executiva está paralisada na Justiça. Uma ordem executiva na Flórida que a gente acredita também que vai ser... ordem executiva não, uma lei. Na Flórida que a gente acredita que vai ser paralisada judicialmente... é a lei que foi assinada pelo DeSantis, recentemente, passada na sessão especial, que fala que prevê pena de morte obrigatória para pessoas que cometerem crimes capitais se eles forem imigrantes indocumentados. Nesse caso, a gente acredita que é uma coisa inconstitucional, é uma pena de morte estabelecida por um único motivo, que é o status imigratório da pessoa. A gente acredita que uma coisa assim não vá para frente. Existem outras coisas que estão tramitando e causando muito pânico na comunidade? Claro. Por exemplo, o governo exigindo que pessoas registrem, se eles estão já em status vulnerável, que eles registrem junto ao site do governo ou ter sanções, né, criminais até. Vamos falar um pouco mais, explicar melhor sobre esse registro, que ele deve ser feito por estrangeiros que entraram nos Estados Unidos e não passaram por inspeção federal. Só para a gente tentar explicar um pouco assim para quem está assistindo, ouvindo. Sim, esse registro ele é interessante porque os Estados Unidos já teve práticas semelhantes no passado. Né, já teve essa prática como parte do Chinese Exclusion Act, com relação aos chineses no começo do século XX, depois, de novo, com os japoneses durante a Guerra Mundial. O que a gente sabe é que é uma prática que só tenta criar mais medo, mais separação e mais marginalização da comunidade. Porque coloca os membros da comunidade com se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é isso? Que é uma pessoa que não tem, que já está com um status vulnerável, ser obrigada a registrar para que o governo tenha uma posição de deportação. Coloca essa pessoa num processo de deportação, né? Porque foi o que a secretária afirmou que isso iria acontecer. Ela afirmou que, primeiro, vocês são obrigados a registrarem ou vocês vão ter uma questão criminal. E quando você registrar, nós vamos deportá-los. Então não tem muito para onde correr, né? Então, é uma situação bem complicada. Desde a campanha do Trump, ele nunca escondeu, ele nunca falou assim, nós vamos deportar criminosos. Eu acho que ele não chegou a falar isso. Ele fala imigrante e coloca tudo num balaio só. Posso estar enganada. Mas, assim, o que a gente tem visto, que eles também falam que vão ser pessoas com recorde criminal, que é um leque grande, né? Porque a gente tem visto, assim, talvez a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Pais de família, gente que não tem, que trabalha, que paga imposto, que, ao contrário do que muita gente pensa, o imigrante documentado paga imposto, sim, e muito. E muitos imigrantes sendo levados aí com outros, assim, nunca fizeram nada de errado, nunca tiveram um ticket, nada, e sendo levados. Você deve estar vendo isso lá, né, no seu trabalho. Sim. O que a gente fala é que, às vezes, a palavra criminal e criminoso, ela é usada muito diferente entre nós, membros da comunidade, e o que a administração está fazendo. Por quê? Se você me perguntar se eu quero uma vizinhança segura e se eu quero criminosos na rua, eu vou dizer veemente que eu não quero criminosos na rua. Eu quero que os meus filhos andem para a escola sem que eu tenha medo. Eu quero que os meus filhos estejam brincando na rua com os meus vizinhos sem que eu tenha medo. Então, querer segurança, todo mundo quer.
Agora, o que a administração está fazendo e que eles explicaram muito claramente é que quando eles usam a palavra vamos atrás de criminosos, eles não estão indo atrás de estrupadores, pessoas que cometeram estelionatário, ladrão, necessariamente. Eles estão indo atrás... imaginário das pessoas. Que é o imaginário das pessoas, né? Se você me perguntar se eu quero uma comunidade segura, é o que as pessoas estão pensando. Eu não quero o meu filho ser sequestrado, correto? Mas aí, na conferência de imprensa, né, da Casa Branca, a administração fez bem claro que, para a gente, o que conta como criminoso é qualquer pessoa sem o status irregular, sem o status regular. Aí já colocou um número de pessoas muito maior, né? Inclusive, aí a gente começa a pensar, uai... Agora tá colocando na lista, uai, falei mineirona, né? Falou, veio bem de dentro. Agora tá colocando na lista o meu vizinho que tá aqui há 20 anos e que não tem a oportunidade de regularizar o status. Ah, peraí, agora tá colocando na lista os venezuelanos que tinham um status de proteção temporária, que fizeram o fingerprint, o FBI fez o background check deles, a administração do governo falou, vocês podem estar aqui temporariamente, e agora o Trump foi e revogou. Cancelou. Aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão estar em status irregular. Significa que 600 mil venezuelanos que não podem voltar para o país de origem, porque a Venezuela, está ainda em um país com uma situação muito vulnerável. Então, imagina isso. Se essas pessoas agora fazem parte dessa categoria, que são considerados pela administração deportáveis, aí a gente tem um problema muito mais sério do que o problema que a comunidade estava imaginando que ia ter. Inclusive, na hora de votar, de torcer, né? As pessoas estavam lá, não, mas ele vai prender. Eu ouvi muito isso. Só criminoso. E jogava o criminoso nessa conta aí que tem que ir pra cadeia por algum crime, mas não é o que a gente está vendo, né? Não, e infelizmente, aqui pertinho, né, aqui no sul da Flórida, a gente tem o centro de detenção Broward Transitional Center, que é um centro de detenção onde a maioria das pessoas está ali por cometer coisas muito simples, como dirigir com valor-leite queimado, né? Então, isso pra gente é um transtorno. Cadeia. Está numa cadeia e numa cadeia que já teve vários casos de violação de direitos no passado. Eu lembro, quando eu fazia visita ali nos sábados, um dos trabalhos que eu já fiz voluntária antes de trabalhar com a Flick, era de fazer visita no centro de detenção para descobrir qual era o caso, a razão que a pessoa estava ali, e colocar um dinheiro na conta, porque eles só conseguem ligar para casa se tiver dinheiro na conta. Se tiver $1, não adianta. E tentar conectar essa pessoa com um advogado fora do centro de detenção. E, às vezes, ali, o que me incomodava muito foi saber, por exemplo... Você acredita que eles brigam para trabalhar na cozinha? As pessoas que estão detidas em BTC, pelo menos era o caso em 2019, quando eu visitava eles. Eles recebiam $2 por dia para trabalhar na cozinha. E as pessoas brigavam para esse trabalho. E eu pensava, nossa, um trabalho que dá $2 por dia... Imagina. Mas você sabe por que eles brigavam? Porque eles gostavam de comer o resto de comida dos outros. Porque a comida, às vezes, não era suficiente. Muito triste, né? Isso é triste. Na hora que a gente para pensar o que é a repercussão desse sistema de detenção e quem está ali, é muito triste. Então, acho que, assim, para a gente finalizar, eu queria que a gente olhasse, assim, um pouco para frente. Porque tá dando uma tristeza, assim mesmo, né? Uma melancolia, assim, de ficar falando de tanta coisa ruim, né, pro imigrante. Então, assim, olhando para frente, você, na sua opinião, você acha que ele vai esquecer um pouco os imigrantes e vai tirar essa pressão que está em cima e vai se preocupar com outras coisas, talvez uma recessão que está por vir aí, que a gente também não sabe. Mas, assim, você tem alguma esperança só mesmo depois que essa administração mudar? Eu tenho esperança, mas não pela administração. Eu tenho esperança porque eu conheço de onde eu vim e com quem estou. No sentido de,
eu sei, não só pelas pessoas que eu amo muito, que eu trabalho, membros da minha família, meus vizinhos, mas pelos imigrantes que eu estou em contato todo dia, eu sei que todo mundo veio para cá com o objetivo de fazer aqui uma vida melhor do que a vida que eles deixaram para trás. Independente se a pessoa chegou com uma oportunidade de investir nos Estados Unidos ou se ela veio trabalhar como prestador de serviços ou se a pessoa ainda está desempregada procurando trabalho, o objetivo de todos é muito semelhante. É um objetivo empreendedor, de buscar uma vida melhor. E eu penso assim, numa situação como a que a gente está vivendo hoje, numa situação de crise, de desumanização do imigrante, se as pessoas que estão, que essas leis e que essas práticas estão tentando criminalizar, são essas pessoas que buscam um futuro melhor, que estão trabalhando, que têm um potencial e uma esperança de vida tão grande, eu acredito que a gente tem condições de sair disso. Eu acredito que a gente tem condições de sair disso. Não acredito que vai ser fácil. Eu acredito que a gente vai passar por um momento ainda um pouquinho mais difícil, não só para imigrantes, mas como pelo país, né? Tem muitas coisas acontecendo já. A gente está com uma administração que não tem nem 2 meses e muita controvérsia. Muita controvérsia de órgãos do governo correndo risco de fechamento, milhares de funcionários perdendo o emprego. As políticas de assistência fora dos Estados Unidos, 80% já era. Exatamente. Países perdendo, né? Os Estados Unidos perdendo uma credibilidade mundial. O fato de que a nossa economia, ela é uma economia frágil. Imagina o que é uma economia que já está com questões sérias, né? De mão de obra escassa, de inflação, várias questões que já são problemáticas. E aí você vai começar a deportar a mão de obra de massa, que é tão fundamental para o Estado, né? No caso da Flórida. Então, eu imagino que a gente ainda vai passar por um momento em que não vai ser fácil. Eu não vejo nesse contexto e nas políticas públicas que estão sendo implementadas no Estado ou no governo federal, eu não vejo elas colocando o país na direção em que a gente deveria estar para crescimento econômico, para justiça social, para melhores escolas, trabalho, aposentadoria e tudo mais. Mas, ainda assim, eu tenho muita esperança, porque eu acredito que o motivo que a gente veio para cá é um motivo de construção. E eu acredito que existem várias pessoas que também têm essa visão. Talvez eles não sejam as pessoas hoje no poder... Que estão nos holofotes. Nos holofotes, né? Mas eu acredito que eles existem e eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Renata, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo aqui. Agradecemos aí a todos. E vamos colocar o endereço ali da página da Flick para os imigrantes, quem tiver interesse, pegar mais informações. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada.